Eu quero começar já o nosso podcast com um assunto muito interessante, tá? Qual é a diferença? Pega leve, Thiago. Domingo à tarde, pega leve. Estamos concorrendo com o Celso Portiolli. Celso Portiolli. Qual é a diferença de ser manso e ser bobo, né? Porque, né, a gente estava falando aqui em alguns, né, nesses 2 últimos episódios, acabou esse assunto vindo, né, sobre a mansidão, né? Mas existe ali, tem gente que fala assim, poxa, mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar pra lá, vou largar pra lá? Qual é essa diferença de ser manso, humilde de coração e ser bobo? Isso, a mansidão é um dos temas das bem-aventuranças. Tiago, quantos são os mandamentos da lei de Deus? São 10. Quantos são os sacramentos da igreja? 7. Quantas são as bem-aventuranças? 5? Não, Tiago, 9. 9? São 9 bem-aventuranças. Essas 9 bem-aventuranças fazem parte do programa que Jesus tem para o cristão viver. Tá. Então, se um cristão quer viver no segmento de Cristo, no segmento do Evangelho, ele tem que procurar viver as 9 bem-aventuranças. Uma delas é a mansidão. O Evangelho diz, felizes os mansos. Jesus fala, felizes os mansos. E por que felizes os mansos? Porque possuirão a terra. As bem-aventuranças, elas são todas trocadas assim, diante do que a gente costuma imaginar do que é a vida, as bem-aventuranças vão na contramão de tudo. Por exemplo, Jesus fala que felizes são os que choram. É uma coisa meio esquisita. E aí ele vai dizer que felizes são os mansos, porque possuirão a terra. Mas quem possui uma terra não é manso. Quem possui uma terra é quem guerreia. Como é que os países e as nações se formam? Através de guerras, dominações. Os donos da terra, aqueles que possuem a terra, são aqueles que venceram batalhas. A história dos países é assim. A história das nações é assim. A história de Israel foi assim. Se você pegar o Antigo Testamento, Israel tomou a terra, brigou pela terra, matou pela terra. Não foi manso. E aí Jesus vem e fala, felizes os mansos, porque possuirão a terra. E aí a gente tem que entender bem o que é mansidão na linguagem de Jesus e o que é possuir a terra também na linguagem de Jesus. Então vamos começar de trás para frente. Possuir a terra é você alcançar aquilo que você deseja. É você estar à frente, é você estar na liderança, é você estar no domínio. Isso é possuir a terra. Agora, o que é ser manso para atingir tudo isso? Mansidão, na linguagem de Jesus, não é ser frouxo, em primeiro lugar. Eu aprendo a ser manso olhando o próprio Jesus, porque ele disse, imitai, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus 11. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mateus 12, se não me engano. Então nós temos ali Jesus falando que ele é manso. E que se eu quero ser manso, eu tenho que aprender dele. E se eu quero ser manso, aprender dele, eu tenho que ver como é que ele foi manso. E aí você começa a olhar para Jesus, manso. Jesus sendo manso, Jesus colocava limites. Jesus sendo manso, Jesus pegou em um chicote e derrubou as banquetas lá do templo. Jesus sendo manso, Jesus chamou a atenção dos fariseus, chamou a atenção dos sacerdotes. Então, o que é ser manso, afinal de contas? Ser manso é você ser controlado. A palavra manso, no grego, ela tem um sentido de controle, de autocontrole. Ou seja, manso não é aquele que não tem condição de nada e é um pobre coitado, um frouxo que não resolve nada. Não é isso. Manso é aquele que pode tudo, é aquele que pode, inclusive, desencadear uma violência muito grande,
mas ele é autocontrolado em sua violência. Ele sabe se conter. Ele não é um frouxo que não pode nada. Ele é um cara que pode até ser violento e pode tudo, mas ele se controla. Ele sabe ter o domínio de si. Então ele é manso. Você vê, por exemplo, que Jesus dizendo: eu sou manso e humilde de coração, quando chega lá no capítulo 27 de Mateus, quando vão prendê-lo, ele diz assim: olha, você não sabe que eu poderia chamar aqui 12 legiões de anjos para me defender? Ou seja, eu tenho 12 legiões de anjos à minha disposição. Cada legião, na linguagem do Império Romano, tinha 6.000 soldados. Então Jesus tinha 12 agrupamentos de 6.000 anjos, digamos assim, numa linguagem simbólica. Então ele poderia fazer o estrago que ele quisesse. Ele poderia derrotar quem ele quisesse. Ele poderia exterminar o inimigo que ele quisesse. Mas ele é manso. Embora ele possa derrubar todos os seus inimigos, ele decide ser controlado. E ao invés de derrotar esses inimigos à força, ele derrota esses inimigos no perdão. Então essa é a diferença, Tiago. Você ser frouxo, você ser manso. Mas ser manso na linguagem de Jesus. Ser manso como Jesus foi. Fica claro isso? Com certeza, cara. Mas nesse sentido, pegando esse exemplo de Jesus, como que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, né? O que na prática, né, a gente consegue falar assim, poxa, nessas atitudes assim, eu estou sendo frouxo, estou sendo bobo, ou eu estou sendo manso? Aí vai depender do seguinte: se você está numa situação em que você está sendo violentado, e ser violentado é algo que ninguém quer, e nem o Evangelho quer isso de você, você precisa ser manso. Em qual sentido? Você precisa reagir a essa violência que você está sofrendo, a essa injustiça que você está sofrendo, mas reagir não para destruir o outro, mas reagir para educar o outro. O que o Evangelho nos ensina é que nós temos que ter a nossa reação não no sentido de exterminar a quem está nos agredindo, mas no sentido de salvar a quem está nos agredindo. Então, eu posso estar sofrendo uma injustiça e vou reagir a essa injustiça com equilíbrio, com mansidão, com autocontrole, não para espancar a quem está na minha frente, mas para educá-lo, para ensiná-lo, para passar algum valor para ele. Hoje, inclusive, antes de vir para cá, uma senhora me mandou uma pergunta. A questão dela é a seguinte: ela tem uma casa e um vizinho fez a construção dele colado na parede dela. E está dando infiltração, e está destruindo lá o patrimônio dela. Ela já conversou com ele, já teve um papo com ele, e ele não chegou a conclusão nenhuma com ela, e está tudo normal lá para ele, está tudo bem, não está interferindo nada da vida dele, o problema é dela, ele está pensando assim. E aí ela me escrevia assim: o que eu faço? Como é que eu, sendo uma pessoa do Evangelho, ajo aqui? Porque eu não quero criar confusão. E aí eu expliquei exatamente isso para ela. Falei: olha, Jesus, no capítulo 18 de Mateus, ele diz assim: se você tem um problema com o seu irmão, converse com o seu irmão primeiro. Caso ele não melhore, não se converta, aí você chame 2, 3 testemunhas. E aí eu falei com ela: olha, a senhora já fez o primeiro passo, que é conversar com ele. Como não obteve
Resultado? Agora você vai procurar 2 ou 3 testemunhas. Em que sentido? Você vai ver quais são os seus direitos, você vai procurar um advogado para verificar o que cabe e o que não cabe. Mas atenção, Tiago, tudo isso é com o espírito de mansidão. Repito, o espírito de mansidão é: eu posso destruir esse cara, mas eu decido não destruir. Eu posso exterminá-lo, eu decido não exterminar. Tudo que eu vou fazer como reação é para mostrar a ele um aprendizado, dar a ele uma oportunidade de mudar de vida. Tudo que eu vou reagir contra ele vai ser no objetivo de melhorá-lo enquanto pessoa, não é destruí-lo. Um outro exemplo disso: Jesus ensina a dar a outra face. Está tudo na mesma linha. Está tudo aí dentro do Sermão da Montanha. Depois das bem-aventuranças, Jesus fala isso. Dar a outra face. Aí você olha para Jesus. Como é que Jesus deu a outra face? Aí você tem a cena de João capítulo 18, quando Jesus está preso. E aí, diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote faz uma pergunta, Jesus responde, e o guarda do sumo sacerdote vai na face dele e dá um tapa. Aí a gente fica olhando e fala: bom, Jesus vai virar e vai dizer para o guarda: aqui, ó, agora bate do outro lado aqui, ó. Não, Jesus não fez isso. Como é que Jesus deu a outra face? Como é que Jesus foi manso? Jesus virou para o guarda e falou assim: se eu respondi mal, me mostra onde eu errei. Mas se eu respondi bem, por que me bates? Jesus deu a outra face. A outra face da situação. Jesus fez o guarda entender o outro lado da moeda. Então, de forma controlada, de forma mansa, com autocontrole, Jesus não deixou de botar o limite. Jesus não deixou de reagir, não para exterminar aquele que estava na frente dele, mas reagiu para educar aquele que estava na frente dele, mostrar a outra face da situação, mostrar a outra face do que o outro estava pensando. Você entende? Então tudo vai se ligando. Uma coisa é você ser manso, outra coisa é você ser bobo. Manso é ser controlado. Manso é dar a outra face, ou seja, reagir colocando o seu limite, mas não para exterminar o outro, como Jesus poderia ter exterminado todo mundo com 12 legiões de anjos. Ele reagiu com serenidade para educar as pessoas. Eu acho que a autoanálise que a pessoa pode fazer é se aquela resposta que você está dando, ela está mais num tom de vingança ou num tom de educação, como você disse, exatamente, né? Quando você nutre dentro do teu coração um sentimento de exterminar, que aí vem um sentimento de ser vingativo, é quando você quer que o outro se prejudique, né? Que você, não, olha, tomara que... Igual a situação que a mulher te mandou a mensagem da casa. Não, tomara que a casa dele também caia o teto da cabeça dele também, fica sem casa, vai morar na rua. Vou ferrar ele na justiça, agora vou tirar tudo que é dele. Vou pegar a casa dele pra mim. Exatamente. Né? E aí, Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, ele vai falar uma coisa que ninguém tem disposição de cumprir. O pessoal que bate aí no peito, fala, eu sou a Bíblia, eu sigo a Bíblia. Duvido. Seguiu o que Paulo sugere lá, 1 Coríntios, capítulo 6, que Paulo fala assim, vocês entram na justiça um contra o outro. Por que você não considera perder? Por que você não considera sofrer a injustiça? Então, eu falei isso para essa senhora hoje de manhã. É a casa dela. Provavelmente ela não pode sofrer essa injustiça e perder a casa, senão ela fica sem onde morar. Mas em outras condições, se é um dinheiro que alguém está te devendo, Tiago, e tá certo, está devendo, mas para mim não vai alterar minha vida. Por que você não considera perder esse dinheiro? Por que você não considera deixar o outro ir em paz? Não, o que é meu. Pois é, mas a Bíblia sugere outros comportamentos também. Às vezes, é muito mais cristão você sofrer a injustiça
e não entrar em uma briga do que você ficar fazendo orações e mais orações para Deus destruir os inimigos que estão ao seu redor. Então, o que você quer? Você quer viver o Antigo Testamento de derrubar inimigos ou você quer viver o Novo Testamento de perdoar aquele que te ofende? Carlos, aproveitando que você falou sobre Antigo Testamento, e a gente sabe que Deus ele é o mesmo desde a criação do universo até o dia de hoje. Por que existe essa diferença toda, sabe? No Antigo Testamento era comum se vingar, e aí no Novo Testamento já tem essa boa nova que é ser manso, de você se posicionar, mas tendo esse controle. O que diferenciou desse mesmo Deus que no Antigo Testamento se mostra de uma forma e no Novo Testamento é outra? Bom, é o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A gente lê isso no Novo Testamento. Agora, no Antigo Testamento, a gente tem que entender que eram homens e mulheres de um tempo antes do Evangelho. Eles não conheceram a boa nova do Evangelho, eles não conheceram Jesus de Nazaré. Eles são anteriores a isso tudo. E a forma deles escreverem e a forma deles verem a Deus era aquela daquele contexto, daquilo que eles podiam entender sobre Deus. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, nós estamos vendo ali o desenvolvimento do que era possível eles entenderem, do que era possível eles captarem. Então, a gente vai vendo no Antigo Testamento um Deus raivoso, irado, ciumento, vingador, punitivo, que culpa, que mata, que manda matar. Por quê? Porque essa era a mentalidade deles. E essa, aliás, é a mentalidade de todo mundo que não tem o Evangelho. Quem não tem o Evangelho, a mentalidade é a mentalidade do Antigo Testamento. É a mentalidade da força bruta, é a mentalidade da imposição, é a mentalidade do medo. Pronto. Aí vem o Evangelho, vem Jesus, e é dito de Jesus o quê? Ninguém jamais viu a Deus, só o Filho que estava no seio do Pai é que conhece a Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, Tiago, você vai conhecer Deus olhando Abraão, Moisés, Davi, Salomão? Não, você vai conhecer a Deus olhando Jesus. Ele é a revelação de Deus, ele é a palavra de Deus que se fez carne. Então, se eu quero saber quem é Deus, eu olho para Jesus. Os outros, todos anteriores a Jesus, estavam no jardim da infância da fé, estavam aprendendo, estavam sendo preparados, estavam sendo maturados. Mas Jesus é o auge dessa revelação. Então, eu leio o Antigo Testamento sabendo que ali tem verdades parciais. E eu leio o Novo Testamento sabendo que ali se encontra a revelação total de Deus. O que não dá é para eu, como seguidor de Cristo, me dizendo cristão, viver pregando o Antigo Testamento. Viver como se vivia no Antigo Testamento, cheio de ódio, cheio de raiva, mandando Deus vir destruir meus inimigos, mandando Deus o tempo todo exterminar a quem está ao meu redor. Isso é que não dá, porque não tem nada a ver essa mentalidade com a mentalidade do Novo Testamento que Jesus trouxe. Perfeito. E aí, nesse sentido que nós devemos trazer e aplicar, né, a boa nova, que é o Evangelho, na nossa vida, né? Quando Jesus, só complementando, quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. O Evangelho. Não é pregar o Antigo Testamento, não é pregar a lei de Moisés, não é pregar Abraão, Davi, não. Pregar o Evangelho. E o Evangelho é o quê? É a boa nova da salvação. Deus decidiu não levar em conta os nossos pecados, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18. Deus decidiu não levar em conta os nossos pecados e fez de nós
mensageiros dessa boa notícia, da mensagem de reconciliação. Então, pregar o evangelho, gente, é pregar reconciliação, ponto. Pregar o evangelho é pregar perdão, é pregar amor, ponto. O resto é você pregar Antigo Testamento. Perfeito. Medo, briga, imposição, guerra, pronto. Perfeito. E aí, dentro da sua área, né, que você é teólogo, professor, quando a pessoa chega para você e fala assim, Carlos, eu nunca li a Bíblia, quero começar a ler a Bíblia. Normalmente as pessoas vão querer começar a ler ali pelo livro de Gênesis, né? Antes de a gente ir para o nosso próximo tópico. Mas qual é a ordem certa para começar a ler a Bíblia? Faz sentido começar pelo Velho Testamento por ser os primeiros livros? Ou é melhor começar pelo Novo Testamento? Só para a gente entender também como que a gente pode fazer uma leitura da Bíblia e aproveitar essa leitura e aplicar na nossa vida. Eu recomendo aos meus alunos que comecem a Bíblia pelo Evangelho. Pega os 4 evangelhos e leia. Porque ali está a vontade de Deus revelada. Ali está o que Cristo ensinou. Depois que entrou bem na sua cabeça os evangelhos, aí você pode ler o resto do Novo Testamento, para você ter essa compreensão, tudo que Paulo ensinou, os outros apóstolos, pronto. Fechou o Novo Testamento, aí você pode ir para o Antigo. Ué, mas por que eu vou ler o Antigo depois? Porque o Antigo tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não vale mais, que já está ultrapassada. Então você tem Jesus ensinando, formando a base da sua consciência. Aí depois você pode ler o Antigo Testamento, porque aí você vai ver o que é de Jesus no Antigo Testamento e que deve permanecer e o que não combina mais com ele. Então a minha sugestão sempre é ler os evangelhos em primeiro lugar.